Existe uma tendência muito comum de olharmos para a vida a partir de uma lógica linear de causa e efeito, como se tudo pudesse ser explicado por uma sequência direta. Eu faço, logo acontece. Eu escolho, logo colho. Esse modo de pensar tem raízes profundas na filosofia clássica, especialmente nas ideias de quem? De Aristóteles, que estruturou o entendimento das causas como forma de explicar a realidade, e também, posteriormente, isso tudo foi reforçado pela ciência moderna com o pensamento mecanicista de Descartes. E também Isaac Newton, que consolidaram a ideia de um mundo previsível onde todo o efeito decorre diretamente de uma causa identificável. A partir dessa lógica, passamos a interpretar a vida como se tudo começasse e terminasse em nós. Como se cada comportamento, cada escolha e cada emoção fosse exclusivamente pessoal e isolada do restante dos sistemas aos quais nós pertencemos. E quando ampliamos esse olhar para além dessa lógica linear, passamos a considerar a consciência coletiva e também a visão sistêmica. Começamos então a perceber que o ser humano não existe de forma isolada, mas sim inserido em redes de interdependência. Essa compreensão ganha força ao longo do século XX com a consolidação da teoria geral dos sistemas proposta por Ludwig von Bertalanffy, que rompe com a ideia de que os fenômenos podem ser entendidos apenas pela análise de suas partes. A partir dessa perspectiva, um sistema não é a soma dos indivíduos que o compõem, mas um campo organizado de relações, onde cada elemento influencia e é influenciado continuamente pelos demais. Esse mesmo princípio da interconexão também aparece em diferentes campos do conhecimento. Na psicologia, autores como Jung trouxeram a noção de inconsciente coletivo, sugerindo que existem conteúdos psíquicos que não pertencem apenas a mim como indivíduo, mas que são compartilhados por toda a humanidade. Na filosofia e na sociologia, pensamentos como Morin aprofundaram o pensamento complexo, mostrando que a realidade é tecida por múltiplas relações simultâneas, onde causa e efeito deixam de ser lineares para se tornarem circulares e recursivos. Dentro dessa perspectiva, o indivíduo deixa de ser o ponto de origem e passa a ser um ponto de passagem. Ele está inserido em sistemas familiares, relacionais, históricos, que nos antecedem e que continuam operando para além da nossa própria existência como indivíduo. Isso implica uma mudança importantíssima de compreensão. Muitas das dinâmicas que nós vivemos não nascem em nós, mas se expressam através de nós. Nós, como indivíduos nesse contexto, não somos apenas autores de uma história, mas também veículo de movimentos que pertencem a um campo muito maior. Um campo que busca constantemente o quê? Organização e equilíbrio. É justamente desse campo que emerge o que Bert Hellinger chamou de ordens ou leis sistêmicas. Não são leis escritas nem construções morais, são princípios que regulam os vínculos e os fluxos dentro desses sistemas. E uma das mais fundamentais das leis diz respeito ao equilíbrio entre dar e receber. Sempre que esse equilíbrio é rompido, o sistema entra em tensão. E essa tensão tende a buscar o quê? Resolução. É aqui que se aprofunda o conceito de compensação, ou que podemos compreender como uma espécie de contabilidade sistêmica. Essa contabilidade não funciona como a lógica jurídica, onde há um julgamento externo, nem como a lógica racional, onde tudo é consciente e calculado. Ela opera de forma silenciosa, como uma inteligência própria do sistema, registrando movimentos que geram desequilíbrio e impulsionando tentativas de reorganização. Quando um membro de um sistema, por exemplo, causa dano a alguém de outro sistema, seja por meio de violência, injustiça, exclusão ou desrespeito,
Não estamos diante de um evento isolado. Esse ato rompe o equilíbrio entre dois sistemas. O sistema da vítima absorve o impacto na forma de dor, perda, trauma, mas simultaneamente o sistema do suposto agressor também é afetado, porque ao causar o dano, ele cria uma espécie de dívida no campo relacional. Essa dívida não é apenas simbólica, ela passa a fazer parte da dinâmica daquele sistema, como um registro que exige compensação. A partir desse ponto, estabelece um nexo que vai além da lógica individual. O que foi feito não desaparece com o tempo, nem se encerra na consciência de quem agiu. Pelo contrário, permanece ativo no sistema, influenciando os movimentos futuros. E quando não há reconhecimento, responsabilização ou algum tipo de integração consciente, o próprio sistema passa a buscar formas de compensar esse desequilíbrio. É nesse movimento que surgem as repetições. O sistema tenta restaurar o equilíbrio através de seus próprios membros, muitas vezes até em gerações seguintes. Descendentes podem, sem saber, ocupar lugares de dor, vivenciar perdas, fracassos ou até mesmo relações semelhantes às que ocorreram anteriormente. Não por uma escolha consciente, mas como uma expressão dessa tentativa de compensação. O que não foi resolvido retorna não como punição, mas como continuidade de um movimento que ainda busca o quê? Um desfecho. Essa lógica de propagação não é exclusiva da visão sistêmica. Vejam só, a própria Bíblia já descreve esse fenômeno ao afirmar no livro de Êxodo que os pecadores alcançam a terceira e quarta geração, enquanto o amor pode se estender por milhares de gerações. Quando compreendido em profundidade, esse trecho não aponta para uma punição, mas para a continuidade. Ele descreve a forma como os efeitos das ações humanas permanecem ativos dentro dos sistemas ao longo do tempo. Isso nos leva a uma conclusão muito importante. Tanto o bem quanto o mal não se encerram em quem os pratica. Eles se propagam, estruturam e influenciam o sistema. Um ato de responsabilidade, de cuidado ou de reparação fortalece o fluxo e amplia a vida para aqueles que vêm depois. Por outro lado, um ato de violência ou exclusão, quando não reconhecido, permanece como um ponto de tensão, exigindo compensação e influenciando as gerações seguintes. Por isso, o que chamamos de contabilidade sistêmica não é uma metáfora simples. Trata-se de uma lógica profunda de funcionamento dos sistemas humanos, onde tudo o que é feito em relação ao outro gera um efeito que permanece no campo. E esse efeito, cedo ou tarde, buscará alguma forma de compensação. Não por punição, mas porque o sistema tende inevitavelmente ao equilíbrio. Compreender isso amplia radicalmente a forma como olhamos para as relações e para os acontecimentos da vida. Porque deixa de ser apenas sobre o que acontece comigo no presente e passa a incluir os movimentos que vieram antes, os vínculos que me atravessam e as dinâmicas que continuam operando, ainda que eu não tenha consciência delas. E é justamente aqui que entra a nossa responsabilidade. Porque a partir do momento em que eu compreendo que não sou um ponto isolado, mas parte de um sistema que registra, responde e se organiza a partir das minhas atitudes, aquilo que eu faço deixa de ser apenas uma escolha individual e passa a ser também um movimento com impacto sistêmico. Cada ação, cada posicionamento, cada forma de me relacionar com o outro não termina em mim. Ela entra nesse campo, alimenta essa contabilidade e contribui, de alguma forma, para o equilíbrio ou para o desequilíbrio dos sistemas envolvidos. Ter consciência disso não é carregar peso, não é viver com medo de errar, é assumir um lugar mais lúcido dentro da vida. É entender que existe um alcance maior nas nossas atitudes e que, de alguma forma, todos nós participamos daquilo que será vivido pelas próximas relações e, muitas vezes, pelas próximas gerações.
No fim, não se trata apenas do que fizeram antes de nós, mas olha só, também a partir do que continua em nós.